Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi influenciado por alguém? Você já foi influenciado por algum pensamento? Alguém, um professor, um amigo, um filósofo, um pensador qualquer, uma religião, já foi influenciado? Durante a história da humanidade, todos nós, inclusive os servos de Deus piedosos, se nós não tomarmos cuidado, seremos influenciados pelo meio em que estamos e vivemos. Hoje, por exemplo, as pessoas são extremamente materialistas. Extremamente. Se elas assistissem um culto, sabendo que elas iriam ganhar dinheiro, elas ficariam o dia inteiro assistindo o culto. Aí eu digo, pelo culto? Não. Pelo que o culto vai gerar nelas. Aí você diz, pastor, é verdade. Por que as pessoas se tornaram tão materialistas? Porque nós, principalmente do Ocidente, somos bombardeados o tempo todo pelo capitalismo exagerado. Capitalismo exacerbado. Eu acho que o capital é muito bom. O capitalismo é melhor do que outras ideologias e correntes políticas e econômicas. No entanto, o desequilíbrio dele é uma praga. Na história da humanidade, o meio sempre influenciou as pessoas, inclusive a igreja. No passado, há 1000 anos atrás, a igreja ia atacar quem era judeus e muçulmanos e matar em nome de Jesus. Pastor, o grupo dominante eram os católicos romanos, e quem não fosse católico romano era convidado a ser morto, porque você precisava ser filho de Deus. Se você não fosse filho de Deus, você era um pagão. Pastor, é isso mesmo? Sim, isso aconteceu. E muitos cristãos falavam, glória a Deus, acabamos com mais uma porção de muçulmanos, glória a Deus, acabamos com mais uma porção de judeus. E a história registrou esse mal. Por que a igreja protestante hoje, ela prega tanta prosperidade de forma exagerada? A influência do meio. A influência do meio. E o que mais, pastor? O meio nos influencia, irmãos. O meio nos influencia. E é por isso que nós precisamos buscar a Deus de todo o coração, porque senão, não é Deus quem vai dar o tom da nossa vida. Quem vai dar o tom da nossa vida é a sociedade. Antigamente, quando um jovem falava para outro, eu dizia assim, você é piolho? Para ficar andando pela cabeça dos outros? Você é piolho? Que fica sendo conduzido pela opinião do outro. Muitas vezes, as pessoas agem pelo outro, não porque elas querem. Porque, afinal de contas, eu não vou fazer algo para ofender meu amigo, para ofender meu parente, ou quem sabe aquela comunidade. Essas influências acontecem o tempo todo. E aqui hoje a gente vai estudar uma história de um rei especial e de vários profetas, mas ele também não tinha vigiado. Pastor, ele era homem de Deus? Era homem de Deus. Cheio da graça de Deus, cheio da graça de Deus. Que tipo de rei ele era? Ele andou nos passos de Davi, conseguiu muitas bênçãos, mas num dado momento, por causa do meio, ele não vigiou. Na mensagem da semana passada, eu comentei que ele vai e une-se a Acabe e ele vão fazer uma guerra, e ele quase morre. No texto de Crônicas que hoje estaremos lendo, nós veremos o seguinte, que ele só não morreu porque ele fez a coisa certa. Ou seja, ele fez algo que Deus o ouviu. Deus o socorreu. Mas perceba, o meio o levou
a uma cilada. As influências o levaram. E aqui eu quero falar uma coisa muito séria nessa introdução. Irmão, se você sabe das coisas e não faz, irmão, repense a sua vida. Nós ocidentais temos um defeito muito grande. Aprender algo e falar, eu já aprendi. Se eu faço ou não faço é um problema meu. Não. Se você não fizer é porque o seu aprendizado não é completo. Um aprendizado completo é aquele que a gente recebe uma palavra e se posiciona. Porque senão a gente está vivendo um auto-engano para sempre. E vai passar tempo, e vai passar tempo, e vai passar tempo, e a gente está no auto-engano. E quando for ver, a gente está velho, a vida já passou e a gente deixou um rastro negativo. Por quê? Porque o aprendizado ele só tem sentido quando eu tenho realizações. Por isso que Jesus disse, na conclusão do Sermão do Monte, o quê? Aquele que ouve e pratica será comparado a alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem os ventos, vem a chuva, vem as tempestades, mas não caiu aquela casa, não cai. Percebe que os dois que Jesus está se referindo, que é o prudente e o imprudente, os dois aprendem. Na prova tiram 10. Mas para o reino de Deus, tirar 10 não diz muita coisa, porque eu posso ser um teórico. E aqui no Ocidente, a gente foi treinado desde cedo que mais importante é aprender. Eu digo para você que não é aprender. Aprender é importante, mas não é aprender. É fazer. Porque se você sabe muita coisa e não faz, é uma teoria infrutífera. Eu conheço muito sobre amor e não amo quem está do meu lado. É infrutífero. Eu conheço muito sobre obediência e não obedeço. É infrutífero. Eu conheço muito sobre submissão e não pratico. É infrutífero. É uma árvore linda que não dá fruto. Ou seja, acaba sendo pior, porque a nossa consciência e Deus vai dizer, mas por que eu te ensinei, filho? Por que eu te fiz aprender, filha? Porque eu quero que você haja. Pastor, e por que Deus quer que a gente haja? Porque quando agimos, a nossa casa não cai. Amém, irmãos? Nós mostramos para nós mesmos, guarde isso, para Deus e para quem está ao nosso lado, dizendo, sim, Senhor, eu sou teu, estou fazendo aquilo que o Senhor quer. E aí, ao invés de sermos infrutíferos e estéreis, somos produtivos. Irmãos, não há coisa mais maravilhosa na vida do que termos produtividade, resultado do nosso trabalho, ver o fruto do nosso trabalho, ver a recompensa. Porque o prudente ouve e pratica, o imprudente ouve e não pratica. E Jesus diz, será comparado a uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia. Duas construções lindas, mas uma construção tem utilidade, a outra tem aparente utilidade. Pastor, por que aparente? Porque enquanto você constrói, as duas estão lindas. Enquanto você constrói e as pessoas entram para morar, as duas dá para pessoas morarem. Até que venham os ventos, tempestades, chuvas. Porque aí quando vem a experiência, a aprovação da vida, quem construiu sobre a areia, percebe, irmãos, é construção, é trabalho, mas é inútil, é infrutífero, é estéril. Qual é o desafio que desde já coloco para você? Josafá, ele sabia, mas num dado momento, ele não vigiou, ele não praticou o que ele sabia. E aí ele pagou um preço caro. Pastor, e aí ele fez o que era certo? Ele fez, ele clama a Deus. Mas e aí, pastor? E aí que o fruto daquela escolha dele fez com que o povo dele, os descendentes dele sofressem.
pastor, é tão sério assim, é tão sério assim. Muitas escolhas nossas de hoje vão se repercutir lá na frente. Então, eu não quero pôr um peso, mas eu quero te dar um alento. Como assim, pastor? Tudo que você aprendeu, faça, filho. Você aprendeu que você deve amar a Deus? Comece amando a Deus. Você aprendeu que você deve amar a palavra de Deus? Então ame a palavra de Deus. Você aprendeu que você deve orar todos os dias? Então leia todos os dias. Você aprendeu que você deve ser fiel vindo à casa de Deus? Então não perca um culto. Você aprendeu que Deus pede de você santidade? Então se esforce e guarde isso. Todo sacrifício que você fizer, quem te recompensará não será apenas a vida, nem o cônjuge, nem a igreja, nem o pastor, mas será o próprio Deus. Porque ao obediente, Deus se agrada e Deus se revela. Amém? E hoje a gente vai estudar sobre Josafá e os profetas Micaías, Geu e Jaaziel. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 17.